profetas: não vim abolir, mas cumprir. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus e nós a recebemos. Meus irmãos, nessa manhã eu não tenho nenhuma intenção de reduzir as leis de Deus. Não tenho pretensão na minha pregação nesta manhã, até de acordo com o texto, não quero em hipótese alguma dizer que os 10 mandamentos estão falidos, não devem ser observados, não devem ser seguidos, e trazer o entendimento de reduzir a lei, porque nem o próprio Cristo fez isso. O Cristo não reduziu a lei. O Cristo, ele resumiu a lei. E é exatamente com base nas palavras do Cristo que estou calcado para pregar essa mensagem com vocês nesta manhã, até para que traga sobre nós o pensamento libertador de que, primeiro, a lei sempre vai dizer de uma velha aliança. A lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, não é? Os princípios dos 10 mandamentos dado por Deus a Moisés e consequentemente para a nação de Israel, lá no Horebe, no Sinai, sempre vai dizer respeito à antiga aliança. Havia a antiga aliança de Deus para com o povo lá no deserto, dada por Moisés. Nós temos agora a nova aliança. A nova aliança, Deus, em vez de dar os 10 mandamentos, Deus na segunda aliança, na nova aliança, Ele deu o Cristo. Não deu apenas instruções, o decálogo, os 10 mandamentos. Deus, Ele dá a si mesmo. Deus dá o seu Filho. Na velha aliança, com os 10 mandamentos, algum tipo de perdão, de misericórdia, era obtida por meio de sacrifício, de sangue, de animais. Sempre, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por ano. Na nova aliança, o Cordeiro foi apresentado uma única vez. E uma única vez foi necessário o seu sacrifício. Então veja, fazendo um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, nós hoje com Cristo estamos vivendo debaixo da nova aliança. E na nova aliança Jesus não vai abolir os 10, mas vai resumi-lo em 2. E é isso que nesta manhã eu quero trazer para vocês, esse entendimento. Também é importante pensar que para o judaísmo, toda a vontade de Deus, ela é expressa no decálogo, nos 10 mandamentos. Como saber a vontade de Deus para mim? Como saber o que Deus quer para mim? Pensava um judeu ou alguém que estava debaixo da velha aliança. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como saber o que Deus quer para mim? Como eu vou saber que por qual caminho eu preciso caminhar? Qual é a vontade de Deus para mim? Então Deus em Moisés, na velha aliança, na primeira aliança, Deus, Moisés e a velha aliança apresentam os 10 mandamentos. Então, em suma, para o judaísmo, compreender a vontade de Deus é olhar para o decálogo, é olhar para os 10 mandamentos. Ali, nos 10 mandamentos, eu vou saber, na velha aliança, qual é a vontade de Deus para mim. Agora, hoje, na nova aliança, como é que eu sei a vontade de Deus para mim? Você não precisa olhar para a lei. Você não precisa olhar para os 10 mandamentos. Então, para quem eu olho? Você olha para quem o Batista referenciou. João Batista vai dizer: eis ali, eis ali o Cordeiro de Deus. No livro que estou escrevendo sobre o caso de Betânia, só sobre o Batista tem umas 5 páginas, não é? Tem muita coisa para falar do Batista, do batizador. É só você olhar para o Cristo. Na velha aliança,
o povo hebreu, o povo judeu, olhava para a lei. Hoje, nós, igreja, olhamos para Cristo. Se queremos saber qual é a vontade de Deus para nós como igreja, eu e você precisamos olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo e lhe vê procedendo nesse mundo, você compreende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para tanto, não é difícil, na nova aliança, na aliança perfeita, do sangue perfeito, do Cordeiro perfeito, não é difícil compreender. E também não é difícil obedecer. Embora pode ser contraditório, mas em partes também é difícil na nova aliança obedecer os preceitos de Deus. Mas para que eu possa obedecer os preceitos de Deus, o meu olhar precisa estar voltado agora para o proceder de Jesus. Quais são as suas falas? O que ele apresenta para o homem? E aqui, nas falas de Jesus, vamos ler daqui a pouco, ele vai demonstrar qual é a vontade dele, do Pai, para o seu povo, para os seus filhos. Digam amém. Outra coisa importante, ninguém na velha aliança conseguiu cumpri-la. Não houve ninguém, nem mesmo quem recebeu a lei, que foi o próprio Moisés. É tão tal que Moisés não pôde entrar na terra prometida. O próprio Arão, o primeiro sumo sacerdote, vai ser aquele que vai construir o bezerro de ouro, e ali, na minha leitura, é o primeiro carnaval feito pelos hebreus lá no deserto. Então o povo hebreu, o povo judeu, na velha aliança, e ainda nesse tempo, eles não conseguem cumprir a lei. É impossível, não houve um homem que conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Agora, Cristo, de acordo com o texto, não veio revogar, veio para cumprir e o cumpriu. Digam amém. Olha que mistério. E por que cumpriu? Porque na velha aliança, na lei, existia o sacerdote, que era aquele que recebia os animais que as pessoas traziam. Se alguém tinha mais condições, trazia um novilho, trazia um boi. Quem tinha menos, trazia um carneiro. Quem tinha menos, trazia um casal de pombinhas, de passarinho. Quem tinha menos, quem não tinha nem como ir lá pegar um passarinho ou comprar um passarinho, um pombinho, pegava um pouco de cereal, um pouco de arroz, um pouco de trigo. Arroz não tinha na época, né? Arroz é uma conotação asiática, né? Pegava lá o trigo ou alguma coisa nesse sentido, algum cereal, e levava para ser queimado. Era o mínimo que essa pessoa podia fazer. Esse sumo sacerdote pegava essa oferenda e sacrificava ao Senhor. Esse é o modelo da velha aliança. Agora veja o mistério e veja a perfeição do Cristo. Ele consegue ser ao mesmo tempo o sumo sacerdote que pega a aliança e ao mesmo tempo consegue ser a oferta. Olha que mistério. Somente Cristo consegue contemplar as duas faces e promover as duas ações. O Cristo é o sacerdote que pega a oferta, e Cristo também ao mesmo tempo é aquele que é a oferta. Esse mistério glorioso nós só temos em Jesus. Alguns chegam a dizer, as tradições antigas, que o sumo sacerdote na noite anterior, que iria servir no templo, ele vinha para o templo, não é, em algum espaço reservado, e no dia em que ele iria apresentar o sacrifício, os levitas ficavam na volta dele, dando alguma coisa para ele tomar, alguma coisa assim, para ele ficar acordado, conversar com ele, para ele não dormir, para ele não cochilar, para não ter a preocupação de sonhar com alguma coisa erótica, porque até se sonhasse ele ficaria impuro. Olha que confusão. Que problemática, não é? Com Cristo é diferente. O Cristo é aquele que, como sumo sacerdote, caminhou nessa terra
e pecado não teve. Esteve com os pecadores, amou os pecadores, mas não foi corrompido pelo pecado. Isso é uma coisa extraordinária. Mesmo sendo tocado por pecadores. Lembra aquele momento em que tem aquela mulher, não está no meu roteiro, mas Deus está me dando agora. Lembra aquela mulher que tem um fluxo de sangue, não é? E ela vai chegar em Jesus pelas leis da purificação. Aquela mulher não poderia sair de casa. Não poderia. Então, o fluxo de sangue não poderia. Pelas leis da purificação, não é? Nós tínhamos o decálogo principal, não é? Que era os 10 mandamentos, depois uma sequência de outras ordenanças para serem cumpridas, para as pessoas entenderem melhor a lei. Os rabinos vão chamar o muro que cercava a lei, que é para as pessoas entenderem mais, tinha mais instruções, e entre elas entrava a lei da purificação. Então, se alguém tocasse numa mulher com fluxo de sangue, com a mulher nos seus dias, olhe para mim vocês, essa pessoa precisava ser aspergida com sangue, ou com o sangue do sacrifício, ou essa pessoa também ficaria isenta da comunidade. Jesus está cercado pela multidão, e uma mulher com fluxo de sangue vem e entre a multidão, lembra desta passagem? E uma mulher entre a multidão toca na orla do seu vestido. Naquele momento, se ele fosse uma pessoa comum, se fosse um sacerdote comum, se fosse eu e você, debaixo da velha aliança, estaríamos em pecado, estaríamos perdidos. Olha que graça gloriosa. O pecador, quando toca em Jesus, no Cordeiro de Deus, se cumpre a palavra que tira o pecado do mundo. Aquela mulher por tantos anos, com um fluxo de sangue, nada mais do que era o pecado nela. Era uma demonstração de pecado. A vida oprimida que ela levava, que nunca esteve na vontade de Deus, que nenhum ser humano vivesse uma vida subjugada. Se o vive, porque está debaixo do pecado, do primeiro pecado original de Adão e Eva. Então se cumpre a palavra do Batista, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o tira de forma milagrosa, para que as pessoas percebam sua ação espiritual interna, ele demonstra ela externa. Quando a mulher toca na orla do seu vestido, em vez de macular o sacerdote, ela é curada. Olha que mistério. Olha que coisa gloriosa. Que poder tem esse Cristo. É o próprio Deus caminhando entre nós. De fato é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. E aí Jesus pergunta: quem me tocou? Lembram dessa forma? Vocês se lembram? Não é? E os discípulos dizem: Senhor, só está brincando? E pergunta: quem te tocou? Olha a multidão que te cerca, que te aperta. E Jesus diz: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com uma alegria, isso é extraordinário. Oh, mais forte, vamos lá, mais. É para o Senhor o seu louvor. Então veja a forma como Jesus procede na nova aliança, demonstrando qual é a vontade de Deus, demonstrando qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o pecador olhe para Ele e seja curado, e seja liberto. Aquela mulher na velha aliança não poderia estar no meio da multidão. Ela estava passiva de ser apedrejada, porque descumpriu um item que estava na lei da purificação. E quando Jesus a cura, aparentemente, alguns rabinos chegam a dizer que ele descumpriu a lei da purificação, que ele descumpriu, permitiu ser tocado. Mas a grande maioria concorda de que, para além de descumprir, ele cumpre, trazendo a cura sobre a mulher, porque era impossível que não fosse algo de Deus.
O máximo que o sumo sacerdote fazia no que diz respeito à cura de alguém era observar se a pessoa estava realmente curada da lepra, de uma mazela. Então, tal que Jesus diz aos leprosos: vão e se apresentem ao sumo sacerdote. O máximo que o sumo sacerdote o que ele poderia fazer era uma conferência. Se a pessoa estava curada, ele observava externamente e dizia: a princípio está tudo bem com você, pode seguir o ritual, siga no meio da comunidade, da sociedade. O Cristo está para além de observar o doente e o enfermo. O Cristo o cura. Você pode aplaudir o Senhor? O Cristo não só olha, cura. Aleluia. Sabe o que é isso? Quando Jesus não só olha e cura, quando ao mesmo tempo Ele é a oferta, o sacrifício é o sacrificante, Ele é o sacerdote que recebe a oferta e sacrifica, e ao mesmo tempo Ele é a oferta a ser sacrificada. Por que Ele consegue fazer isso? Porque Ele é aquele que somente Ele, em todo o tempo, pôde cumprir a lei com inteireza, por completo, totalmente. Mas aprenda uma coisa: Jesus, quando olha o decálogo, Jesus, quando faz a leitura do decálogo, dos 10 mandamentos, Jesus não olha pela via como olhavam os saduceus, fariseus e escribas da lei, que olhavam o decálogo com a visão fundamentalista. Não muito diferente às vezes de nós, que olhamos a Bíblia, muita gente lê a Bíblia com a visão fundamentalista. E isso é um problema. Quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus com uma visão extremista, com a visão fundamentalista. Não é? Eu não sei qual foi desses pais da igreja, não me lembro agora. Não foi Santo Agostinho, mas que foi o outro conhecido, que literalmente ele fez a leitura do texto que dizia: se o teu membro te faz pecar, corta. Foi um desses assim bem famosos. Não sei se tu lembra, pastor Andor. Teve um desses que cortou o seu membro genital. Literalmente, teve um desses famosos aí, da época da patrística, um desses aí que cortou. Se o teu membro te faz pecar, lança fora. Se o teu olho te faz pecar, lança fora. Eu estava perdido. Você entendeu? Ia ter muita gente mutilado. Ia ter muita gente mutilado. Literalmente ele fez isso. Por quê? Porque ele fez a leitura da Bíblia com uma visão fundamentalista. Isso é um perigo. Quando a Bíblia diz para nós entregarmos a Deus o nosso tudo, as pessoas vão lá, como vão em outras igrejas, não é? Neopentecostal, e o pastor diz: dê o seu tudo, e a pessoa vai lá e dá a casa, e dá tudo, e vai morar na rua. É uma visão fundamentalista da Bíblia. Em São Paulo, uma vez o irmão chegou lá na nossa igreja, lá em São Paulo, disse chorando: pastor, ore por mim, oh, meu Deus, tem misericórdia, porque eu fui aí falar o nome dessa igreja que você já sabe, não é? Aí disse, aí lá, eu cheguei, dei a minha casa e agora eu não sei o que eu faço com a minha família, onde eu vou morar. Eu digo: volte lá e peça a casa de volta. Da onde isso, irmão? Mas o pastor disse para dar tudo que tinha. Eu dei tudo, e a carteira, dei tudo, e aí dei até a escritura da casa. Eu digo: não, e você vai morar onde? Sabe, essa visão fundamentalista da Escritura. Escute uma coisa: os fariseus faziam uma leitura fundamentalista do decálogo. Eles viam ela de forma radical. Então no sábado eles não faziam nada. E aí, se o filho estivesse no meio de uma fogueira lá, pegando fogo, eles ficavam, porque era o dia de só observar o Senhor. E os filhos se queimavam. E os filhos entravam em tragédias. E aí Jesus diz: pois é, vocês são os hipócritas. Nós vamos fazer esse texto daqui a pouco. Jesus vai dizer o seguinte: pois é, não é? Eu não posso curar.
esse filho de Abraão, essa filha de Abraão, porque é um dia de sábado. Vocês são os hipócritas, vocês são fundamentalistas, vocês estão fazendo uma leitura do decálogo, da lei, dos 10 mandamentos, de uma forma que o Pai nunca quis. Porque se a ovelha de vocês cair lá no abismo, vocês vão buscar. Mas esse pecador, esse oprimido, eu não posso curar. Vocês são os hipócritas, fundamentalistas. Um bom exemplo disso, da visão fundamentalista da época de Jesus, está lá o moribundo, à beira do caminho, caído, destruído, que foi pego por assaltantes. Lembra dessa passagem? E aí passa um levita, e o levita passa, e aí o homem está lá jogado na beira do caminho, que foi assaltado, apanhou, e ele olha e diz: mas eu estou no meu horário para começar o culto. Eu sou o levita, eu vou abrir o culto hoje, eu vou fazer o louvor. Essa pessoa aí, Deus cuida dela. E vai, porque a lei é a primeira, porque o compromisso do santuário é o primeiro. Aí depois vem o sacerdote, ele passa e olha e vê um moribundo, de novo lá caído. E o sacerdote olha e diz: mas lá tem uma fila de gente que estão lá com as ofertas do sacrifício para mim apresentar ao Senhor, queimar ao Senhor e jogar sangue nas pessoas para purificá-las. Esse aí, pois é, já estou com horário, Deus cuida dele. E aí vem um homem, que é o bom samaritano, que não tem um horário escalado para chegar no templo. Ele não pertence a nenhuma liderança da igreja. Ele não faz a leitura do decálogo de forma radical e fundamentalista. Ele olha o decálogo, ele observa os mandamentos, não aparentemente na risca como fazia o judeu, até porque ele é um samaritano. Mas de alguma forma ele tem um entendimento, de acordo com o seu coração, de que Deus é representado através das pessoas. E quando eu cuido das pessoas e amo as pessoas, eu estou também amando e cuidando das coisas de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. E aí escute uma coisa. Jesus chega e diz assim: aquele observou a lei, aquele viu a lei como deveria ser vista. Ele pega o oprimido, o moribundo na beira do caminho, cuida dele, sara as feridas, coloca óleo, leva uma estalagem, deixa pago lá e vai embora. Não quer mérito. É isso. Essa pessoa via a lei, esse bom samaritano via a lei na forma ampla, não fechada. Não, mas eu preciso lá, eu preciso cumprir lá com a escala. Não, mas o oprimido é a obra de Deus. O tocar aqui é a obra de Deus. O pregar aqui é a oferta ao Senhor. Mas quando você atende o oprimido, você também está fazendo a obra de Deus. Digam um amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Eu quero convidá-los para Mateus capítulo 27. É por isso que eu quero fazer essa leitura com você. Mateus capítulo 27, a partir do 1. Deixa eu fazer toda essa leitura com os senhores e as senhoras. Vamos lá. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: vamos ver essa leitura que é melhor. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Vamos lá? Mateus 27, isso mesmo. E amarrando-o levaram, eu acho que é outro texto, deixa eu ver aqui. Mateus 27, é isso mesmo? É. Aqui fala dos sepulcros caiados, não estou achando, vamos lá. Pode passar o próximo texto, deixa eu ver. Não é aqui, então eu falei o texto diferente. Aqui para mim está uma outra versão. Eu vou ler o que está aqui. Você procura aquele texto, o sepulcro caiado, tá? Que Jesus fala que os fariseus são como discípulos caiados. Para mim aqui está Mateus 27.
Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ele está falando acerca dos fariseus. Pois ataram fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 9. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, é o Cristo. O maior entre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, Makut Yavé, e nem vos entrais neles. Entrar aos que estão entrando, deixais entrar os que estão entrando. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongar das orações. Por isso sofrereis rigoroso juízo. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o trazeis filho do inferno, duas vezes, os fazeis filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jurar por ele e por tudo o que está sobre ele, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, e o que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aqueles que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato,
mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de morte e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Sim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e ao outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que vós caia sobre todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como galinha ajunta os seus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Nossa! Digam aleluia! Esse era um texto para nós só nos determos neles. Meus irmãos, quando aparecer alguém para você se achando muito bom, coloque essa pessoa para fazer essa leitura. Quando você achar pessoas que se acham muito boas, julgadoras, se acham mais ungidas, as mais santas, as mais poderosas, mande ela se comparar com esse texto. Mande essa pessoa fazer a leitura desse texto. Esse é um texto extraordinário. Jesus está aqui falando duramente contra aqueles que duramente perseguiam Jesus, achando que eram conhecedores da lei. Um outro dia nós podemos trazer uma visão desse texto que é muito extraordinária, não é? Esse texto é uma fala de Jesus fazendo uma demonstração como eles viam uma lei, sepulcros caiados. A questão deles era só o exterior, mas não via o interior. E era isso realmente que procedia, que Deus queria. É por isso que no começo da pregação eu disse, não é difícil servir a Jesus na nova aliança, mas também é difícil. Porque na velha aliança, se você lavava as mãos, lavava o corpo, estava bem vestido, ok. Mas na nova aliança, Jesus olha o coração. Na velha aliança, se confirmava um adultério se fossem pegos com testemunhas. Hoje, só pensar, já pecou. Então veja, não é difícil servir a Cristo da nova aliança, mas é muito difícil servir na nova aliança. Você me entende? Como as coisas de Deus são sérias? A pessoa diz, não é? Não, mas olha, eu estou em paz diante de Deus, porque lá com o irmão lá, eu briguei com ele e eu já fiz as pazes. Aparentemente para a comunidade
estabeleceu-se o perdão, mas Deus sabe que lá no coração não foi liberado o perdão, está em pecado do mesmo jeito. Quem sabe só fez uma conveniência para pregar, para cantar, para estar na escala, para ficar de bem com a sociedade. Mas lá dentro continua raivoso, não quer saber. Então, gente, Deus vê isso. Olha que texto extraordinário. Deixa eu ir encerrando com vocês, porque eu não cheguei ainda no resumo da lei. Mais ou menos uma semana antes de ser crucificado, Jesus vem com esse ensinamento. Muito sério. Mais ou menos naquela semana que ele entra ali em Jerusalém, ali por aqueles dias, ele está ali e os fariseus querem pegar Jesus em alguma situação. Não é? E aí Jesus vem com esse ensinamento para nivelar os fariseus, dizer: é isso que vocês são. Vocês parecem guardadores da lei, da doutrina, não é? Da doutrina, da santidade. Vocês fazem umas coisas. Vocês coam um mosquito. Vocês coam um mosquito, mas vocês deixam passar um camelo, vocês engolem um camelo. Isso é uma coisa muito séria. Eu não sei se você consegue achar para mim o texto ali, Mateus 22. Vamos ver se está aqui, se está de acordo com o nosso texto. Eu quero encerrar aqui falando acerca dos 2 mandamentos que Jesus resume. Mateus 22, 34. Vamos ver se você acha ali. Mateus 22, 34 a 36. Isso, agora sim, correto? Ok. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Vamos lá? Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta. Vamos lá? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Verso 37, para nós corrermos ali. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Olhe para mim, vocês. Se você olhar o decálogo, especificamente esses 2 mandamentos, eles não estão ali postos. Primeiro mandamento, não é? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Vai dizendo para nós não termos outros deuses diante de nós. Não tem ali: ame o teu próximo como a ti mesmo. Pelo menos nas versões mais comuns que a gente utiliza. Escute uma coisa. Jesus apresenta aqui, resumindo a lei, nesses 2. Porque quando você vai ver o decálogo, os 10 mandamentos, a primeira parte é tudo sobre Deus. Não tenha outros deuses, sirva ao Senhor, não se prostre diante de outros deuses, não faça imagem de escultura. A segunda parte do decálogo é sobre as pessoas, é sobre o ser humano. Então escute uma coisa: a lei se resume em Deus, em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se eu e você amarmos a Deus, nós não faremos imagem de escultura. Nós não vamos nos prostrar diante dos outros de ídolos. Nós não vamos nós vamos utilizar o nome de Deus em vão. E depois, se nós amarmos a Deus, aí tem toda a sequência do que diz respeito ao outro. Então escute uma coisa: o resumo da lei, não reduzir, o resumo da lei, o que se aplica na lei é: ame ao Senhor, obedeça a Ele, siga os teus mandamentos. Mas como é que eu vejo isso? Olhe o Cristo, como Ele procedeu nessa terra, o que Ele ensinou, como Ele agiu com o ser humano, com os outros. E escute: ame o próximo, ame as pessoas. Eu quero convidar você para esse texto, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 João capítulo 4, versículo 20. E eu vou orar com vocês. Quando você ama a Deus, e quando você ama o próximo,
você está cumprindo a lei, porque o que diz respeito a estes mandamentos estão sujeitos os profetas, está sujeito tudo, todos os mandamentos, toda a lei, não é? E os profetas, eles estão incluídos nesses dois mandamentos. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como a gente obedecer o mandamento de amar a Deus, e não amar o irmão. Sabe, é o irmão que veio comigo e aí um dia eu disse, meu irmão, é um líder da igreja, um líder antigo, né? Eu disse, conversando com ele, com meu irmão, eu nunca vi o seu nome no papelzinho como dizimista. Aí ele disse assim, pastor, porque eu sou dizimista, mas eu não ponho o nome. Eu digo, por que o senhor não põe o nome? Porque eu senti de não colocar e Deus falou comigo e eu obedeço só a Deus. Eu digo, não, meu irmão, você está errado. Porque se você não obedece ao seu pastor, você não pode obedecer a Deus. É uma determinação minha, da igreja, nossa. Não, pastor, mas eu obedeço a Deus e assim sempre vai ser. Eu digo que você está em pecado, você está errado. Não pode obedecer a Deus se você não obedece o seu irmão. Alguém vai dizer assim, fulano é um bom ele é um bom filho. Ele cuida dos seus irmãos, mas desce o pau no pai e na mãe. Isso não existe. Fulano é um bom filho, ele cuida dos irmãozinhos dele, mas desce o pau na mãe e no pai. Não tem como. É uma congruência. A gente não pode amar a Deus, amar o Senhor e odiar o outro, é impossível. Não tem como ouvir e obedecer a Deus se você não ouve e não obedece aos seus líderes. Isso é impossível. Eu digo, não, meu irmão, você está em pecado, você não obedece a Deus. Acho que nem conhece a Deus, porque é um princípio. Você entendeu? Hoje está perdido por aí. Então veja como isso é sério. É impossível nós amarmos a Deus se não amarmos o irmão. E quando amamos o irmão, também amamos a Deus. Nessa manhã eu quero encerrar dizendo a esta igreja, cumpra os mandamentos. E quando você cumpre esses dois, você cumpre a lei. Em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria, porque o Senhor merece. Porque quem ama o Jesus, conforme Ele disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se coloque em pé, deixa eu orar com você. Amado Senhor, nós estamos na Sua presença. Que nessa manhã seja o Senhor a continuar a ministrar o nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ser conosco poderosamente, que a Tua verdade, o Teu ensinamento nos edifique e nos fortaleça, em nome do Senhor. Tome seu assento, prepare a sua oferta, a pastora Ana, não é?